mas é isso, entendeu? Até outro dia tava zoando o Sormani lá no programa, né? Que, pô, lógico que o Sormani fala muita coisa pra dar uma chacoalhada pra encher meu saco, né? E essa história aí que brincaram com ele de que, pô, o Abel tá tendo aula com o Diniz, do Palmeiras jogar e tal. Foi uma coisa que ele tava enchendo meu saco, tava me zoando, né? Só que a galera pega esse recorte e, claro, viraliza, absolutamente normal. Lá na Placar, né? Pra quem não sabe, ainda tô todo dia 11h30 da manhã. Mas, gente, pelo amor de Deus, não dá pra comparar o nível de competição de uma outra equipe. É o que eu falo. Mas o Fluminense joga bonito, joga isso, joga aquilo, porque o time é assim, porque o time é assado, papá. Primeiro de conversa. Para jogar nessa intensidade com uma equipe que tem uma idade já avançada, o corpo e principalmente a temporada cobra um preço muito alto, tá? Ou seja, até agora maio, junho é uma coisa. Eu quero ver lá em setembro, outubro, se o ritmo é o mesmo. Segundo ponto, algumas competições, tirando o Campeonato Brasileiro, que você vai destrinchando em 38 fatias, então é uma competição com menos exigência psicológica, mas quando se trata do que interessa, que é uma Libertadores, ou então a Copa do Brasil, que foi o cenário de hoje, esse tipo de jogo, ele às vezes cai por terra se você tem do outro lado uma equipe que ela tem duas características que são cruciais para se ganhar uma partida. Experiência nesse tipo de formato e o lado psicológico. Então, a rodagem, por exemplo, que o Flamengo já tem em relação ao Fluminense, com esse elenco que o Flamengo tem perante ao Fluminense, ela é muito maior. Então é normal, e eu acredito, até que o Flamengo passe para a próxima fase. E não é uma live de Flamengo, eu só vou dar esse exemplo do Flamengo para pegar o gancho do Palmeiras. E na Libertadores, olha quanto tempo que o Flamengo e o Palmeiras, aí sim, ficaram mastigando, sabe, aquele pedaço mais duro do bife, roendo aquele osso, etc., aprendendo fase a fase a jogar, até chegar num título, e esses, nos últimos 4 anos, ganharem todos os títulos da Libertadores, 2 para cada lado. O Palmeiras está desde 2016, quando ele cai na fase de grupos, na chamada escadinha. Ele cai na fase de grupos, 2017 ele cai nas oitavas, 2018 ele vai para uma semifinal, 2019 ele cai numas quartas, ou seja, ele completou o ciclo da escadinha, até em 2020 chegar a uma decisão contra o Santos. Ele aprendeu a competir. Ele aprendeu os meandros de uma competição. Então, por que esse Palmeiras do Abel, dali pra frente, ele é tão máquina? Porque ele passou tudo isso em decisões de mata-mata, em que o seu viés psicológico é colocado mais à prova, aprendendo a competir e a decidir. O Fluminense tem que aprender a competir e a decidir. Ele ganhou o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca é uma outra esfera. Mas ganhou do Flamengo. Uma outra esfera. E ele ganha num jogo em que foi um tudo ou nada absurdo. Não é que ele se estruturou. Se você pega o campeonato do Fluminense, ele teve tão altos e baixos como qualquer outra equipe. Perdendo lá pra Volta Redonda, etc. Teve pepino. Mas ele foi pro tudo ou nada que ele tomou 2-0. O regulamento lá é grotesco, cara. E o regulamento é uma coisa vergonhosa. Nossa, enfim, não dá pra comparar. Então, a partir de agora, nós vamos ver um elenco que ainda é cru nesse tipo de competição. Ele pode bater campeão? Pode, porque é futebol. Como o Once Caldas bateu campeão em 2004, como a Grécia bateu campeão de uma Eurocopa, como o Mônaco fez final de Champions League, o Porto do Mourinho, mas se bem que o Porto do Mourinho um ano antes tinha sido campeão da Copa da UEFA. Então, você tem aspectos no futebol que podem fazer com que um time cru, ele vence uma competição de alta rotação psicológica. Mas, repito, por mais que se tenha plasticidade, se você não tiver experiência, a rodagem desse elenco, aprendendo a apanhar, aprendendo a ganhar, aprendendo a ter dificuldade, aprendendo a passar por provas psicológicas, esquece, amigão, esquece. Ele não vai dar certo. Então vamos aguardar muito pés no chão. Por isso que eu confio tanto no Palmeiras, independentemente da fase em que ele está.